Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Hoje eu e a Clarice vamos estudar com vocês o texto sobre o início do tratamento de 1913, do Freud, né? Ele está aqui nesse livrinho da Autêntica, que a gente também já seguiu no outro estudo, né? Que é o livro dos Fundamentos da Clínica Psicanalítica. E ele está na Companhia das Letras também. Qual edição que você ia trazer, Clarice? Sim, boa noite a todos, bem-vindos. E também, se você vai estudar ou vai ler esse livro, né, pela Companhia das Letras, é no volume 10, e o nome só tá o início do tratamento, né? Da Autêntica tá sobre o início do tratamento, mas então se você se encontrar aqui nessa tradução, esqueci o nome, nesse volume 10 aqui, 10? Isso, volume 10. E esse texto, ele traz muitos pontos, né, importantes sobre o início do tratamento, sobre a clínica, e a gente estava até conversando que é um texto bem extenso, ele tem mais de 25 páginas aqui, pelo menos nessa edição da Autêntica, e a gente vai aqui, como a gente fez no outro, né, seguindo na associação livre do estudo, trocando ideias com vocês, e a gente vai tentar, né, fazer esse estudo em um vídeo, mas se a gente não conseguir, a gente vai fazer a parte 2. Sim, a gente vai tentar, se ficar muito cansativo, a gente perceber que tá muito tempo, a gente divide, porque é um texto que tem muitas passagens interessantes, importantes, né? Freud tá colocando aqui como ele fala muito de recomendações, né? Recomendações do início do tratamento. E a gente vai ver que tem algumas regras de fato que ele é mais enfático ali, que são muito importantes, mas ele sempre coloca como recomendações, né, para não ser algo como algo totalmente rígido e fixo, né, de algumas dessas regras, dessas recomendações que ele traz. Então a gente vai começar, né, trazendo no decorrer aqui do texto, a gente vai ver coisas importantíssimas, algumas passagens para compartilhar com vocês. Então, no começo ali, ele já traz essa questão da postura, né, da postura razoavelmente adequada do médico. Freud ainda falava de médicos ainda naquela época, né, que seriam psicanalistas. A gente sabe que depois ele foi mudando isso, mas para frente a gente vai estudar essa parte também. Então ele começa já falando um pouco sobre essa postura, né? Sim, eu quero até retomar um pouquinho antes, porque eu achei muito interessante quando ele, logo no início do texto, já compara, né, o tratamento analítico, faz essa metáfora com o jogo de xadrez, né? Ah, verdade. Que eu achei, assim, Muito bem interessante interessante. quando ele coloca sobre essas limitações. Nesse jogo, né, de xadrez, ele não sabe o que vai acontecer enquanto não for movida uma peça. E na análise é assim, né? A gente não tem como saber o que vai acontecer, o que o paciente vai falar, Sim, como a gente vai proceder, né? Não há uma receita, né, sim, para tratamento analítico. sim, essa passagem bem no começo é bem legal mesmo, essa passagem dele. E nessa mesma página, da 121, eu até coloquei uma passagem que eu achei muito interessante também. Esse texto para mim é todo interessante, né? É difícil a gente separar partes dele, por isso que a gente recomenda, leiam para estudar, né? Porque vai ajudar muito vocês na prática de vocês no estudo. Bem no finalzinho dessa página que ele fala, né, a diversidade extraordinária das constelações psíquicas em questão, a plasticidade dos processos anímicos, e a riqueza de fatores determinantes também se opõe a uma mecanização da técnica e permitem que o procedimento usualmente justificado por vezes se torne sem efeito, assim como o procedimento costumeiramente errôneo algumas vezes possa levar ao objetivo esperado, né? Então, no entanto, essas condições não impedem que se estabeleça uma postura razoavelmente adequada do médico. É muito interessante o que ele coloca aqui. Sim, porque no caso, cada pessoa que a gente vai estar ouvindo ali, ela é única, né? Uhum. Cada um tem a sua história, o seu sofrimento, aquilo que ele vai trazer. E a gente está atento ali, né?
a cada uma dessas coisas, como ele coloca aqui nessa diversidade, né, das constelações, né? É bonito ele colocar, né, constelações Sim, psíquicas, é né? muito bonita essa passagem, muito Foi bonita. bem poético, Freud aqui. Ah, ele é, o Freud é, né? Ele tem uma escrita bem bonita, né? Bem assim gostoso de ler. Alguns textos você vê que é mais técnico, mas ele, né, tem uns que ele coloca assim umas passagens bem ricas, né? Bom, você quer dar algum sobre essa parte, você quer colocar mais alguma coisa? Colocar também que nessa questão da direção, né? Que como a gente não sabe o que vai acontecer, né? Cada paciente vai trazer ali, né, com a associação livre, as suas questões, né? A gente não está ali para direcionar o paciente, né? Mas se a gente for pegar um pouquinho, né, não querendo misturar Lacan aqui já, Ah, mas a gente vai direcionar o tratamento, né? Essa uhum. é uma postura adequada do psicanalista, né? A direção do tratamento e não do paciente em si, com nenhum tipo de sugestão, Ah, com nenhum sim. tipo de apontamento do que ele deve trazer naquele dia. A Sim. gente vai abordar isso aí um É, pouquinho mais lá na a frente, gente né? vai trazer também, que é algo importantíssimo, né? Mas seguindo então aqui o decorrer do texto, logo em seguida ele vai falar desse período de ensaio probatório, que nós conhecemos hoje atualmente, principalmente quem é mais lacaniano, como as entrevistas preliminares. Então ele coloca aqui como que isso é importante para o quê? Para fazer uma hipótese diagnóstica, né? Uma motivação diagnóstica para entender se aquela pessoa, aquele paciente, vai realmente ser o caso de ser atendido por um psicanalista, que a psicanálise vai dar conta, né, daquele paciente. Então, ele logo aqui ele já está colocando isso, né, sobre esse período, sobre esse tempo É, necessário. sim, né? Ele coloca aqui como ensaio prévio, né? E ele coloca que apesar de ser um ensaio prévio, já é psicanálise, né? Sim, Não quer dizer que a pessoa entrou em análise, mas já é a psicanálise. E eu penso também que, assim, nem só se a psicanálise vai dar conta, mas se o psicanalista também vai aceitar aquele caso. Será que o sim, psicanalista vai dar conta? sim, com certeza. Né? Se isso não vai estar em conflito com as suas questões, do que ele já conseguiu avançar também, trabalhar, né, nas suas questões em análise. Então, a gente não é obrigado a aceitar todo paciente que chega na nossa clínica. Sim, com Né? certeza. Ter esse E essas cuidado. entrevistas já servem para que a gente possa delimitar isso, ver se a gente também vai conseguir, se a pessoa também tá apta, né, ali a aceitar isso que a gente vai passar, né, para ela, as condições ali da análise, né, Sim, sobre o sim. tempo, né, Uhum, que é um assunto também que ele traz aqui. sim, Então, será que ela está disposta, né, a dar esse tempo sim. para as suas questões, para falar sobre elas, né? Uhum. E aí ele fala aqui, né, o início do tratamento com esse período probatório estipulado em algumas semanas. Aliás, também tem uma motivação diagnóstica, foi exatamente essa passagem que eu tinha citado aqui, né? Então aí ele vai falar, é, vai discorrer sobre isso ao longo dessas próximas páginas, e para estar E também, Clarice, Pode falar? não te cortando, porque Freud também ele só aplicava a psicanálise para as neuroses, né? Sim, sim, Então ele já descartava ali, né? Ele já coloca aqui até esse caso aqui, se fosse uma esquizofrenia, sim, ele não iria atender. Isso foi se abrindo depois com os outros sim. teóricos nessa possibilidade de Uhum, tratar as outras estruturas, né, sim, psíquicas. Mas ele já sim. desenvolveu a psicanálise ali direcionado para os neuróticos. Sim, e isso, mesmo que hoje a gente sabe que isso se ampliou, né, com outros teóricos da psicanálise, é importante para o tratamento a gente entender, ter uma hipótese diagnóstica pelo menos para saber como que vai ser o andamento daquele tratamento, porque a gente sabe que uma neurose é diferente de uma psicose, então você vai lidar, o andamento vai ser diferente, então isso tem que ter muito cuidado, muita cautela, né? O Freud já falava disso mesmo em relação à neurose, claro que ele não pegava a questão da esquizofrenia, psicose, porque ele sabia que tinha uma questão ali que não poderia ele não daria seguimento se fosse, mas para ter essa cautela, esse cuidado, né? É, e por isso que a gente precisa escutar muito, né? Uhum. Antes de intervir, fazer qualquer tipo de interpretação. Então, Sim.
para isso servem também as entrevistas preliminares, como a gente entende hoje. Muita escuta antes de realmente fazer esse trabalho mais incisivo, porque até então a gente não sabe, né, como que o paciente está estruturado Ah, ali. sim. É justamente essa ideia, né? Essa, para a gente entender qual essa, em termos mais lacanianos, né? Qual a estrutura ali que a gente vai estar lidando, que está chegando para nós. E junto com isso, quando está falando do período probatório, eu sempre coloco R aí sem querer, no probatório. Aí ele traz a questão das relações sociais de amizade, o vínculo com o paciente, né? Ele já está falando sobre isso na página ali 124, né? Que ele fala da Sim. questão do conhecimento anterior do futuro analisando, né? Que isso vai afetar na transferência, a gente sabe que isso implica questões éticas também, então ele está trazendo isso também. Né, nessa época ele colocou essas questões, e aí hoje a gente também, se a gente for pensar, né, nas redes sociais, se a gente for trazer para Uhum. esse âmbito, né, aí de repente isso dá uma boa discussão, né? Ah, sem dúvida. O quanto, né, tem ali de conhecimento já daquele analista, porque aqui já era uma visão bastante ortodoxa, né, aqui Uhum. da Sim. psicanálise. Porque eu fico pensando também assim, em cidades pequenas, de interior, que às vezes você conhece muitas pessoas, Uhum. como vai se dar isso, né, se seguir isso aqui à risca? Então ele coloca aqui recomendações, né? Aí, de repente, filtrar um pouco isso para essa questão de não tenho relações sociais próximas, Eu acho que vínculos afetivos, vínculos próximos, isso não tem né? como você ter esse. Se você tem esse vínculo muito próximo, complica, né? A questão, ele fala principalmente a questão da transferência, que pode atrapalha, né? O tratamento em si. Ele traz aqui, né? Dificuldades específicas surgem quando entre o médico e o paciente começa a análise, ou entre famílias de ambos, em algum momento houve relações sociais ou de amizade, né? Aí, claro, as redes sociais, hoje a gente tem redes sociais, a gente discute isso, o quanto que o analista está ali mostrando a vida pessoal dele, o quanto isso impacta ou não, o cuidado que a gente tem que ter, claro, esse cuidado, né? Quando a gente fala que a gente está nas redes, aí a gente, como a Dani falou, uma discussão que a gente pode estar aqui falando muito sobre isso. E em relação a cidades pequenas, realmente é algo a se pensar e a refletir, né? Como será que é feito, né? Porque assim, você vai andar na rua, vai encontrar o seu paciente, como agir numa situação dessa, né? Porque numa visão mais fechada, mais ortodoxa, né? Já você não pode nem encontrou o paciente, vai ter que atravessar a rua. Então, assim, hoje as coisas também mudaram muito, né? E às vezes por um detalhe ali, de alguma coisa que você colocou na rede social, de alguma coisa sua até pessoal, sem estar, de repente, mostrando muito, é aquilo que fez com que o paciente se identificasse, né? Tivesse rolado ali primeiro essa primeira questão da transferência e te procurado também como Sim. analista, né? Eu acho que é sempre bom a gente ter cuidado, claro, com o excesso, né, de coisas pessoais, se falando de perfil aberto, por exemplo, onde nossa intenção é trazer pessoas para lerem o conteúdo, né, se interessarem. Mas a gente pode talvez trazer numa discussão posterior que vale a pena, né? Um assunto bem legal, trazer mais É. teoria, mais, enfim, coisas também atuais de pra gente estar conversando sobre isso. Acho bem bacana, bem importante, inclusive, porque é a nossa realidade, né? É o que a gente vive hoje, né? Bom, e aí, logo em seguida, temos uma questão sempre muito delicada, que é a questão, logo que depois disso, ele fala do tempo e do dinheiro. Ele já vem falando aqui do tempo e do dinheiro, né? Do quanto a gente tem essa dificuldade, às vezes, de tratar esse assunto na clínica, né? A cobrar o paciente, passar o valor de uma sessão. Então, como isso tem ligação total, né? Ele coloca aqui, tô tentando aqui achar a página, que ele coloca que tem, não sei se você marcou aí. Eu não sei se é a mesma, né? Mas eu marquei algumas partes disso. Aí ele tá falando, né, que ele, quanto ao tempo, ele, naquela época, é importante a gente
também colocar. Era muito comum análise todos os dias da semana, 5 vezes por semana, 3 vezes por semana, que hoje a gente sabe que não é a realidade, né? Uma, 2 vezes por semana no máximo é o mais comum. Talvez nas escolas mais tradicionais ainda eles sigam com análises assim mais frequentes durante a semana, mas na época de Freud era muito comum que tinha esse modelo, né? Então ele traz isso aqui, que ele das horas que ele tinha com cada paciente, vai falar dessa questão de quantas vezes por semana e por que que era assim, né? Ele explica por que que ele fazia dessa forma com o tempo, né? Ele fala a questão do cancelamento. Você achou a parte que você queria ler? Não, não achei ainda, vou deixar ela para depois. Não Tá, daqui a achei. pouco você acha. É, ah, Mas, ele fala essa questão da remuneração. O tempo ele segue exclusivamente remuneração por hora, né? Então, a cada paciente é atribuída uma determinada hora disponível no dia, mesmo que não vier a usá-la. Né? Ou seja, se ele tá com esse horário, ele não avisa, não sei como, né? Atualmente a gente muitos psicanalistas trabalham dessa forma, avisando com antecedência, com certa antecedência que é estipulada por cada um, não é cobrado. Se não avisar, é cobrado, porque aquela hora está separada para aquela pessoa, né? Então isso é cobrado. Ah, e ele tá falando sobre isso, né? Os cancelamentos na página 126, tem uma parte que eu sublinhei, que ele fala dos cancelamentos, que é, né? Acabam, não, isso também é referente ao cancelamento e ao pagamento. Porque ele fala, os cancelamentos eventuais acabam se acumulando tanto que o médico verá sua existência material ameaçada. A questão do sim, pagamento. porque na questão do pagamento, né? Se a cada sessão que o paciente também falta, ele não se responsabilizar por aquela hora, né? Há um planejamento, né, na clínica, né? Sim. Do valor que você tem ali a receber, né? De cada paciente, o final do mês. Lógico que ocorrem, né? Questões de força maior que às vezes impede o paciente chegar ali na análise. Mas isso, se isso for frequente, acho que ele já fala aqui na frente em algum lugar também que isso já pode ser um sintoma também. A gente tem que Sim, tratar isso aí, né, como uma questão ali, trazer para análise. sim, Poder trazer essa questão aí dessa falta, desse cancelamento, sim. né? O que está acontecendo, né? Que todo momento você cancela, ou você chega atrasado, você desmarca, você pede para fazer de 15 em 15 dias. Uhum. Sim, Então, isso tudo é trazido ali como um material ali de análise. sim, exatamente. Aí ele vai falar, ele coloca junto a questão do tempo e do dinheiro, né? Relacionando a questão de cobrar por hora, de como ele cobrava. Ele também fala da questão mensal, algumas pessoas cobram mensal, né? Ele traz esses tópicos. E aí, logo no final dessa página 126, aí ele fala: trabalho com meus pacientes diariamente, como a gente falou agora, né? 6 vezes por semana, depois 3, que era muito comum ter essa frequência das análises. Vamos E lá. hoje em dia, a gente vê, às vezes, a dificuldade de ter o engajamento, né, dos pacientes no tratamento semanal, porque isso não é à toa, né? Isso tem um porquê, né? Sim. Quando você espaça muito ali aquele tempo, você perde muito material ali de elaboração. Ele Então, traz você isso faz aqui uma também, sessão né? hoje, aí 15 dias depois, Uhum. aquilo já se perdeu, né? Ele fala disso aqui, ele explica o porquê, né, na página 127. Limitações de tempo não trarão vantagens nem para o médico nem para o paciente. No início, eles deverão ser totalmente descartáveis. Já com breves interrupções, o trabalho sempre fica um pouco prejudicado. Costumávamos brincar falando de uma crosta de segunda-feira, quando após o descanso do domingo começamos do início. Então é como se perdesse alguma coisa ali, né? E como hoje a gente já tem o semanal que é mais espaçado, imagine quando a gente pensa. Tudo bem que a pessoa muitas vezes, depois de muito tempo de análise, anos, ela resolve dar uma pausa, fazer mais, né, mais espaçado, mas nesse ponto ela já se analisou durante muito tempo, então ela faz já ouvi falar, né, de pessoas que relataram.
Isso passou, mas depois voltou também com uma frequência maior. Então, principalmente no começo da análise, o quinzenal atrapalha bastante, porque é um espaço muito grande de uma análise para outra, né? E outro ponto importante que ele traz também é sobre o tempo de tratamento, né? Quando tem esse questionamento, né? Quanto tempo vai durar a minha análise? Não tem como determinar. Ele coloca, não há como determinar esse tempo. Sim. Porque cada um, né? Ele até coloca aqui, né? Sobre o neurótico facilmente pode mudar a sua velocidade. Em Sim, determinadas épocas, fazer apenas progressos muito pequenos. sim, A questão em torno da provável duração do tratamento, na verdade, praticamente não pode ser respondida. O tempo do inconsciente não é o tempo do relógio, o tempo exatamente. que a gente tem de o tempo cronológico, é um tempo lógico. Então tem essa temporalidade, a gente não tem como determinar. Ah, você vai fazer a sua análise por 1 ano e vai resolver a sua questão. Vai fazer Uhum, 1 mês, vai resolver. 10 anos, vai resolver. É uma exatamente. questão que realmente não pode ser respondida É, no início do tratamento e deixar claro, né, para aquele sim, que chega, sim, essa questão a psicanálise é um tratamento longo, é um tratamento demorado, é um tratamento demorado, porque a gente não vai meio que enganar o paciente, não, né? Vamos fazer, né? Vai resolver, a gente não faz sim. promessas. Não, não dá, né? E isso que você falou, que ele traz do texto, quando a gente está falando principalmente de neuroses, isso muda, realmente muda, né? E não dá para prever como que vai, se vai, por quê, quando, né? Vai ter essa mudança de velocidade, né, do tratamento. Tanto que teve até uma passagem que a gente colocou no Instagram, que ele tá falando justamente disso, né? Que ele fala a proporcionalidade necessária entre tempo, trabalho e sucesso. Nessa página 128 mesmo, né? Aquela passagem que a gente colocou essa semana. No finalzinho ele coloca, né, que até mesmo pessoas inteligentes, né, se esquecem dessa proporcionalidade. Aí eu fiquei pensando quando eu estava lendo isso também, né, por que esse esquecimento? Ele até coloca aqui uma justificativa, né? Porque eles não têm esse conhecimento dos processos inconscientes. Sim. Mas também tem a questão do sofrimento, né? Quando a gente está sofrendo, o que, que a gente quer? A gente quer solução. Ah, sim. A gente quer, não, quero rápido, quero alívio. É o que se busca, né, no tratamento. Às vezes pode ter um alívio imediato ali, né, de uma questão, mas a gente vai, a cada sessão, podendo adentrar melhor naquilo, né, nessas causas que trouxeram esse sofrimento. E aí eu também relacionei a isso. Não sei se você concorda Repete. Porque eu tava vendo com essa aqui. questão tava pensando, essa questão de ter esse sofrimento, né? E aí você não tem essa proporcionalidade Ah, entre sim. tempo, trabalho e sucesso. Quero Claro. solução, Não, né? ele traz isso aqui, né, na página 130, que ele diz, né, o encurtamento do tratamento analítico é um desejo justificado, cuja realização, como ouviremos adiante, é buscada por meio de diversos caminhos. Infelizmente, há um impedimento, um fator muito importante, que é o vagar com que as transformações psíquicas profundas transcorrem. Em última análise, provavelmente a atemporalidade de nossos processos inconscientes. Então, é claro que a gente entende, tem um desejo justificado de que tem uma velocidade maior por conta de um sofrimento, mas não tem como nós definirmos, né, um tempo. Como a gente até falou no primeiro vídeo sobre isso, claro que como psicanalista a gente quer que tenha uma melhora, né? A gente também tem esse desejo, mas não tem como simplesmente a gente determinar e definir que tanto tempo teremos uma melhora disso. É incerto, né? Hum, É incerteza, né? O que vai acontecer tanto na sessão, a cada sessão, no discurso, quanto o tempo. sim, Né? E como a psicanálise ela vem quebrar algumas certezas às vezes que a gente tem, né? Então, ela não vem tratar de certezas, né? A é, gente já começa aí com uma incerteza de sim, tempo, assunto, e isso às vezes assusta um pouco, sim, porque não é o que a gente está acostumado, né, no dia a dia, nas nossas relações, né? A gente costuma ter aquele discurso certinho, direcionado,
né, conformado para uma situação ou outra, e ali meio que a gente tá livre realmente para poder falar, se abrir. Uhum. E Sim, aí, às vezes, tem pessoas que se assustam, mas não se assustem, porque a psicanálise é maravilhosa. sim. Né? E, Vamos é, aqui. e evidentemente que não é igual para todos. Algumas pessoas conseguem várias, digamos assim, esclarecer, entender muitas coisas às vezes de uma forma mais rápida que outras. Então, existe toda uma questão ali, né, de resistência, de o quanto ela entendeu, ela entrou em análise de fato. Então, não existe um tempo pré-determinado para todo mundo da mesma forma, né? É. Eu agora tinha a passagem que eu ia falar naquela hora, que é essa questão do dinheiro. Hum. Tá aqui no final da 131. Não sei se você ainda quer falar mais alguma Não, coisa pode sobre falar. esse assunto anterior. Pode falar. Que aí ele coloca aqui, né, que os assuntos que envolvem dinheiro são tratados na cultura pelos homens de forma muito semelhante a como tratam coisas sexuais, né? Com Uhum. as mesmas dubiedade, pudicidade e hipocrisia. Sim. É essa relação que eu estava procurando aqui, desse trechinho, mas estava mais à frente. Ah, E sim. a gente tem essa dificuldade, né? Às vezes pode acontecer, então, como a gente também precisa trabalhar essas questões na nossa análise para que a gente possa ter segurança de passar essa questão do dinheiro, da mesma forma que a gente pode ouvir essas questões sexuais que os pacientes vão trazer. Sim, E a claro. gente falar também, né? Sim, sim. É uma questão também, muitas vezes delicada, né? E ele tá falando aqui mais sobre o tratamento que ele não, gratuito, que ele teve algumas, né? Quando vocês forem lendo, vocês vão ver essas passagens. E que ele passou muito tempo fazendo para pessoas gratuito e ele viu que nem sempre isso é eficaz, né? E aí ele vai falar, vai trazer essa questão também aqui, explicando, né, sobre esse ponto. E aí, você estava falando dessa questão do dinheiro, e tem uma passagem dele nessa página 100, na 132, que eu achei bem interessante também. Que ele fala, né? Creio ser mais digno e eticamente mais inquestionável professar suas verdadeiras metas e necessidades do que, como ainda hoje é usual entre médicos, mostrar-se um altruísta filantropo, cuja situação não lhe condiz, né? Eu costumo falar que ele dá umas lapadas nesse texto aqui, né? Ele dá umas alfinetadas assim, porque justamente isso de tem ser digno e eticamente você cobrar aquele valor, ser claro em tudo que a gente está colocando ali, a questão de tempo, a questão de dinheiro, e que aquilo é necessário para o psicanalista sobreviver, né? Com esse trabalho, que ele disponibiliza ali horas do seu dia para estar fazendo isso. E não envolve só esse momento, né? Não é só o momento ali da escuta da sessão. O quanto esse trabalho envolve a dedicação, Sim, né? De você passar aquele caso, você poder estudar aquele caso, fazer a sua supervisão, a análise. Então, assim, não é só aquela hora, se a gente for colocar, não é só aquele momento que você está ali com o paciente. Então, é todo um trabalho que envolve todo um custo, e a gente vive no mundo capitalista. Então, a gente precisa do dinheiro, sim, né? E cobrar um valor, né, como ele coloca aqui, né, que seja ético, digno, de você cobrar um valor que realmente você sustente ali, ouvir aquele sim, paciente pelo valor que você está cobrando. sim. Ele fala disso também, né? Ele falou bastante sobre esse tema, né? Ele discorreu aqui, foi bem interessante, Sim. bem legal. E aí depois que ele vai falar bastante sobre a questão do tempo e do dinheiro, ele vai também vai falar do divã, vai estar falando um pouquinho do porquê que tem o divã, a posição de se posicionar, né? Que muitas pessoas hoje mantêm, outras não. No atendimento online a gente sabe que isso não é possível, é diferente, né? Mas ele está trazendo aqui o divã, né, que é um resquício da hipnose que ele manteve, e ele vai colocando aqui, vai explicando um pouquinho sobre isso. Ele coloca também que é uma questão pessoal, mas tem uma questão que ele está colocando aqui, explicando, né? E até essa questão pessoal que ele trouxe aqui, ele fala que ele não quer que as minhas feições forneçam aos pacientes material para interpretações ou que influenciem suas comunicações. Então, ele traz isso. E é um cuidado que no online, no cara a cara, a gente tem que ter, né? Tentar não
fazer tanta expressão de espanto, de, né, para isso não ter. Claro que eventualmente pode acontecer, né? Mas tem que ter um cuidado com isso. É verdade. Hoje a gente já tem esse online, né? O atendimento online. Então, assim, é outra época, né? Então a gente está ali, né? De frente, né? E ele também colocava essa questão do divã por essa questão pessoal dele, né? De trabalhar muitas horas ali seguidas ali por dia, né? Uhum. Atendendo muitas pessoas. Ele também se incomodava um pouco com essa questão do olhar, Sim, né? Do paciente para ele, né? Cansativo também, estava ali o dia todo, né? Ele não suportava ser observado fixamente por outras pessoas durante 8 horas. sim. Olha, a gente tem bastante coisa interessante para falar ainda. A gente já deu um tempo de vídeo. O que você acha? Você acha que é interessante a gente então dar uma pausa e aí na próxima semana talvez a gente já coloque a segunda parte desse texto, porque tem bastante coisa legal agora para vir, né? O material que começa o tratamento, a regra fundamental da psicanálise, comunicações analisando. Então tem tópicos bem legais que a gente acha que poderia falar mais para não ficar um tempo também sem. O que você acha? Pô, a gente continua aqui É melhor, porque conversando. senão a gente vai passar muito rápido, né? Ou vai ficar um vídeo muito longo. E aí também dá esse tempinho de quem está assistindo esse vídeo poder Dá pegar o para texto, ler né? Já isso. estudar essa parte, ler. E aí a gente continua na parte 2 com essas outras questões, também para esmiuçar mais. Isso, a gente até faz uma recapitulação rápida e dá uma sequência aí então nesse texto, porque é um texto bem rico, né? Bem bacana. Então, a gente vai deixar, vamos dividir em dois, vamos parar por aqui hoje. Deixem comentários, tá? Se vocês estão fazendo leitura, se vocês estão gostando. Curte aqui, segue nosso canal, compartilha com quem vocês, né, sabem que está estudando ou tem interesse. Sigam aqui no YouTube, no Instagram. E é E isso. é A gente isso. se vê na próxima semana, né? Provavelmente com a Sim. segunda parte.